Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. O Reino Unido pediu para sair da União Europeia, mas o processo do chamado Brexit só termina em março do ano que vem. Não se sabe exatamente o que vai resultar disso, até porque é o primeiro caso de abandono desde a criação do bloco em 1993. Vamos entender melhor como tudo isso começou. Os britânicos decidiram deixar a União Europeia em 2016 em uma votação apertada, 52% a 48%. Várias razões influenciaram o resultado do referendo popular. A participação expressiva de eleitores mais velhos, o sentimento anti-imigração e a promessa de mais dinheiro para a saúde. Há tanta insegurança, especialmente jurídica, em relação ao Brexit, que não se sabe ao certo se ele vai mesmo acontecer. Para debater o assunto, nós convidamos Guilherme Del Negro, mestre em Direito Internacional, e Cadmo Soares, professor de Direito Internacional. Eu agradeço aos dois pela presença. Professor, o Reino Unido pode voltar atrás em relação à saída do bloco europeu? Pode. Como? O retorno seria da mesma maneira que a saída, segundo suas regras... O referendo. Suas regras constitucionais, por referendo ou por outra decisão política que resolva consultar a população acerca da vontade de permanecer no bloco. Agora, há que se entender que há de ser um custo político altíssimo fazer isso. Desgaste violento, né? Muito grande. A vitória nesse referendo já foi um desgaste, né? Foi. Para os conservadores. Foi porque a margem de vitória foi muito baixa. 4 pontos? Só. Apenas 4 pontos? Apenas 4 pontos. Como você analisa isso, doutor? Realmente é uma situação bastante distinta de quando houve um referendo para a entrada do Reino Unido na União Europeia na década de 70, em que, ao invés de 52 pontos, foram 62 pontos. Então, há uma diferença nessa manifestação da aceitação muito significativa. Eu vejo também, quanto a essa questão de o Reino Unido voltar atrás, um ponto político muito crítico, né, e difícil seria que toda a campanha do governo britânico, que ele vem tocando esse processo de saída de uma forma que ele vem aceitando expressamente a possibilidade de que sejam rompidas as suas relações de imediato com a União Europeia assim que se alcance o prazo, que é algo que a Theresa May vem repetindo, falando que no deal is better than a bad deal. Então, vamos traduzir, quer dizer, sem negócio é melhor que um mau negócio? Do que um mau negócio, exato. Então, ela está em uma certa forma de queda de braço com a União Europeia, né, com esse decurso de tempo até o fim do prazo, e um recuo, sendo que ela já manifestou reiteradas vezes essa posição firme, poderia cair também politicamente muito mal. E juridicamente eu vejo que uma questão que haveria um debate sobre esse voltar atrás do ponto de vista da denúncia dos tratados, porque o Tratado de Lisboa ele não traz uma previsão específica sobre essa questão do que seria essa retirada dessa denúncia. A regulamentação disso. A regulamentação é um pouco vazia. Uhum. Então, há uma dúvida se aplica a regra geral de direito nacional da Convenção de Viena de Direito dos Tratados, que aí ela permite, via de regra, que possa ser retirada esse instrumento de notificação da denúncia a qualquer momento, ou há a dúvida se, quando foi feita essa negociação no Tratado de Lisboa, se haveria essa vontade de que um recuo só fosse acertado por todas as partes de comum acordo. Perfeito. Já voltamos aí. Professor, o David Cameron deu uma entrevista recentemente à rede CNN e manifestou lá em Davos, no encontro dos países, preocupação com o resultado dessa negociação. Ele estava pelos corredores conversando e foi pego numa gravação dizendo que estava arrependido do que tinha acontecido. Foi a maior derrota política, talvez, para um líder conservador britânico. E passou a batata, perdeu o cargo, passou a batata quente para Theresa May. O parlamento inglês agora, recentemente, fixou o seguinte, que aceitaria o acordo de saída desde que as tarifas não fossem mexidas. É possível fazer isso? Sair do mercado comum, mantendo os benefícios de tarifas? É possível,
desde que o Reino Unido incorpore em seu ordenamento jurídico as regras da própria União Europeia. Isso não é fácil. Mas a ideia não é sair da União Europeia? Mas eles querem, como eles dizem, eles querem, agora a mesma expressão, que é aquela pick the cherry, eles querem escolher o que é bom E jogar o que é ruim. e despejar o que é ruim. Só para ter uma ideia, a Câmara dos Lordes, a Casa dos Lordes, votou e venceu por 348 a 225, exigindo que o tratado seja homologado, mantendo-se as tarifas. Sim. Agora o documento vai para a Casa dos Comuns e deve sofrer uma outra derrota para o governo. Sim. Como é que a provável. Theresa May escapa disso? E mais, a Casa dos Lordes fixou uma data, 31 de outubro, para que esse documento volte para casa com as tarifas preservadas. Me explica juridicamente como é que isso é possível. As negociações políticas estão sendo feitas de modo que se perca o mínimo possível do que se deseja. É claro que isso aí vai ter que ter as conversações entre partidos, entre as várias alas que compõem o parlamento britânico, né? Os interesses dos 4 países que compõem o Reino Unido. Então, não há de ser uma luta fácil. Eles sabem que será difícil, que será complexo, mas eles têm a expectativa de ganhar. O governo acha que vai ganhar. Nós temos 4 países que compõem o chamado Reino Unido. Escócia, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e, obviamente, a Inglaterra. Qual é a situação para esses países? Todo mundo aceita sair da União Europeia? Ficar livre daqueles benefícios todos? Esse é um dos pontos mais tensos, né, dessa negociação atualmente. E algo que já vinha se manifestando desde a época do referendo, né, que na época do referendo, especialmente o governo escocês, ele fez muita questão de que o referendo fosse feito em 2 etapas. Primeiro, a gente vai avaliar a votação em todo o Reino Unido e a gente vai avaliar uma votação em cada uma das nações, né? Somente se houver uma aprovação em todas as nações que o Reino Unido deveria sair da União Europeia. Foi algo que foi rejeitado, né? Logicamente que quem manda nesse jogo é a Inglaterra. Então, houve uma pressão muito forte para que nada desse gênero fosse adotado durante as negociações que houve ainda no parlamento inglês e as campanhas de conscientização da população. Mas hoje em dia tem esse cenário, né, complicado. A gente estava conversando até um pouco logo antes da entrevista, como especialmente no País de Gales a situação é muito complexa atualmente. Eu vou entrar na questão dos países, mas antes eu queria falar um pouquinho do David Cameron. Quando o David Cameron propôs isso, ele acreditava realmente que pudesse ter uma votação, a permanência da Inglaterra? Acreditava. Ele acreditava nisso? Havia a convicção de que sairiam vencedores, de que a população não optaria para a saída. E não havia... Quer dizer, os estudos, os indicativos estatísticos em relação a pesquisas de opinião, tudo indicava que não sairia. Seria bastante apertado, mas não sairia. Realmente foi uma surpresa. E aí é onde entram até as especulações de que a opinião pública teria sido manipulada por meio de redes sociais, etc. Uma discussão que está muito em voga atualmente. Só para a gente contextualizar, quando o senhor fala isso, o senhor está falando da empresa Cambridge Analytica, que trabalhou para o mapeamento Sim. dos eleitores nesse sufrágio. E que também Exatamente. teria trabalhado nos Estados Unidos para a eleição do Donald Trump. Exatamente. Existe, paira essa suspeita, já se fazem até investigações para ver se essa empresa Cambridge também influiu na decisão dos britânicos de deixarem a União Europeia. Qual é a legalidade desse processo diante desse quadro todo? Sim, ao menos eu creio que a legalidade do processo é algo pouco contestável. Assim, foram seguidas as regras internas no contexto do Reino Unido. O Reino Unido ele fez o processo da notificação do artigo 50 como determinado no Tratado de Lisboa. Houve, inclusive, muitos debates internos sobre como seria feito, né? Pelo menos essa questão se deveria passar pelo parlamento ou se deveria ser feito diretamente pela Theresa May. E
houve inclusive uma decisão, né, judicial, que ela falou que o parlamento que tinha a última palavra e que ela deveria autorizar, o parlamento deveria autorizar a Theresa May a tomar essa medida internacionalmente. Então, tudo vem sendo feito na mais estrita legalidade. Agora, realmente, os maiores debates são quanto às consequências políticas ou quanto se valeria a pena voltar atrás. Acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco melhor para tentar explicar por que surgiu a ideia de abandonar a União Europeia. Falta de emprego, insegurança. Qual foi o motivo? Os motivos são vários, mas são motivos que estão presentes em todos os países da União Europeia. Alega-se que Bruxelas coloca regras muito rígidas para os países membros, então que eles cedem parte de sua soberania em relação a isso, ou seja, tem que obedecer normas gerais. Os acordos comerciais têm que ser todos tutelados. Não só os comerciais, mas os outros acordos também, que são acordos delicadíssimos, o de movimentação de pessoas, conhecimentos, né? Movimentação de trabalhadores, movimentação de capitais. Então os países se ressentem, cada um que perde alguma coisa se ressente e culpa a União Europeia. As próprias regras de imigração externa, o acolhimento de refugiados, isso tudo incomodou muito as populações. Então, os governos, dependendo da sua linha ideológica, eles se aproveitam desse sentimento do povo para tentar sair ou permanecer na União Europeia. Essa discussão sobre permanecer na União Europeia ela não é exclusiva do Reino Unido. O Reino Unido já avançou mais e já chegou ao ponto em que nós estamos. Mas os outros países também falam muito nisso. Nós vamos a uma rápida pausa e voltamos daqui a pouquinho. Não vai embora. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras, que hoje analisa a saída do Reino Unido da União Europeia. Doutor, temos 4 países, né? Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra. A Irlanda do Norte parece que vem, eu estou ouvindo aqui o professor já querendo se manifestar, eu vou direto para ele, Não. já querendo, a Irlanda sentindo o impacto dessa separação. Porque existe uma questão ali quase de uma pacificação, então tem um tratado de paz ali que pode sofrer esse impacto, professor? O Tratado de Paz, propriamente dito, não, mas no momento em que se estabelece a saída da União Europeia, a fronteira deixa de ser livre, eles passam a ser 2 países diferentes, 2 estados. Então, a movimentação já não fica livre como era antes. Milhares de pessoas morreram ali, inclusive. Sim, milhares de pessoas morreram para que a Irlanda se pacificasse e uma se tornasse uma república e a outra continuasse fazendo parte do Reino Unido. E, subitamente, você modifica o status de soberania daqueles 2 pedaços de terra e com uma população praticamente que é a mesma. Como nação, tudo é Irlanda. Como Estado, existe. Só existe uma diferença religiosa, né? Religiosa, política. Né? Cultural não existe praticamente. Os irlandeses se entendem como nação. E até um movimento para reunificar o país, né? Isso. O senhor acha possível isso no meio desse caldo todo? Acho que realmente, se essa questão do restabelecimento de fronteiras firmes, com essa fiscalização aduaneira, uma fiscalização do trânsito de pessoas se estabelecer, há esse certo risco. Então, envolvem questões muito graves, né? O Brexit contra esses 4 integrantes. Então, a gente tem a questão da Escócia e o movimento separatista se fortalecendo. Do ponto de vista do País de Gales, a gente tem um país que tem um certo, né, talvez tenha agora um remorso do que fez, porque era o que mais dependente das verbas da União Europeia, dos 4 integrantes. Uma Inglaterra que você pega até políticos extremamente conservadores, né, como o Nigel Farage, que manifesta que talvez fosse interessante fazer um novo referendo, esse que foi um dos defensores mais viscerais, mais vocais do Brexit. Ele agora também dá alguns sinais de recuo. Então, a situação, mesmo em cada um dos integrantes, é muito complexa, realmente. As leis europeias deixam de valer para os britânicos e vice-versa com a saída? Sim. Em março
as leis europeias deixam de se aplicar se não houver um acordo entre o que são os países negociadores, que cada um dos chefes de Estado e de governo dos outros países membros da União Europeia, eles negociam junto com o Reino Unido. Então, o Reino Unido de um lado, do outro lado, esses vários chefes de Estado e de governo, e essa negociação... São 28 ao todo. Então, Saindo, no caso, 27. Isso, os 27 e 1, e é um acordo que é muito difícil de ser alcançado, porque ele demanda uma maioria muito qualificada, precisa de 72%. 72%? Isso, para esse acordo. Então, é muito difícil de chegar a esse acordo, mas, de todo modo, as leis europeias os tratados da União Europeia deixariam de se aplicar no contexto da Inglaterra, e há uma certa corrida para tentar incorporar o que ele acha interessante. Então, essa movimentação no Parlamento Britânico agora olha, a gente vai tentar se apropriar o que é bom da União Europeia e transformar em direito britânico, não em uma fonte de direito internacional, para ver se continua aplicando isso, né? Então, a gente vê recentemente, houve inclusive ontem uma votação no Parlamento, aprovando que a Carta de Direitos da União Europeia, ela seja transformada em um instrumento de direito britânico, para que ela mantenha-se aplicável na Inglaterra. Então, há algumas discussões que elas continuam, né? Perfeito. Do ponto de vista econômico, professor, o senhor mencionou aí Bruxelas, o Banco Central Europeu, etc. Podemos medir o impacto dessa movimentação toda na economia já? Ainda não tem como medir, mas que haverá impactos. A própria semana em que a votação foi concluída e se obteve os resultados, ali as bolsas já se modificaram, elas já oscilaram bastante de uma maneira preocupante. A atividade econômica certamente será afetada, principalmente por causa da movimentação de pessoas, que não vai mais ficar tão fácil como era antes. Quem vai pegar o lixo de Londres, por exemplo? É uma pergunta simples, né? Quase que, né? Os imigrantes geralmente fazem esses trabalhos mais braçais, né? Os não qualificados. Geralmente são migrantes. Geralmente são imigrantes. Nesse caso, quem pegaria esse lixo? Habitantes do próprio Reino Unido. Vamos dizer, os ingleses ou os que habitam lá. Não se pode definir com certeza quem seriam. Seriam europeus, seriam britânicos ou seriam imigrantes extracomunitários? Não se sabe, provavelmente. Né? A Inglaterra ou o Reino Unido, ele não vai fechar suas fronteiras. Apenas a facilidade de movimentação de pessoas e de trabalhadores, ela vai acontecer. Isso aí não tem como correr disso, porque essa é a própria essência do tratado que fez a União Europeia. Mas ele vai continuar recebendo pessoas, mas vai ser mais difícil. Muitos críticos desse resultado dizem que decisões importantes como essa não poderiam ser baseadas em maioria simples, que deveria se exigir uma maioria mais qualificada, 2/3 ou 72%, como em alguns casos da Europa. O que o senhor acha disso? O doutor Guilherme há pouco disse que tudo foi feito conforme as regras, tanto as regras do tratado, que constitui a União Europeia, quanto a legislação interna do Reino Unido. Então, tudo foi feito corretamente. A gente pode achar, a lei poderia ser diferente, ou poderia... Talvez o resultado tivesse sido diverso, ou talvez necessidades como essa de se decidir se permanece ou se sai de um acordo dessa natureza, né, que é uma união política, devesse ser mais difícil de acontecer do que uma maioria simples. Em todo caso, a gente não pode fugir do fato de que tudo foi feito conforme a lei. Alguma coisa a acrescentar sobre essa maioria mais qualificada para decisões tão importantes? Eu acho que essa é uma análise que a gente faz muito mais olhando para trás, realmente. Porque é muito difícil já estabelecer, acho que seria um critério mínimo de aceitação no referendo, ou tentar falar a partir de onde seria uma maioria qualificada realmente que seria significativa. A gente parece muito mais discutir isso por um caso concreto do que querer generalizar uma regra, né, ou montar uma regra de como deveria ser o referendo em todos os casos. O Brexit cabe no mundo globalizado? Ou é resultado de uma globalização mal executada?
Eu acho que o Brexit tem espaço no mundo globalizado, acho que pode ser visto negativamente, eu não o vejo bem, eu não acho que seja um processo positivo, mas ele está alinhado com pelo menos algumas tendências ou algumas linhas que há atualmente, né? Há um certo refluxo em blocos comerciais, né? A gente vê muito mais, às vezes, surgirem uns mecanismos informais de negociação, ou que seriam meros aglomerados entre estados, né? E os blocos tradicionais, inclusive até recentemente com essa certa desilusão em relação à OMC, tem um certo sofrimento em relação aos mecanismos mais gerais. Você acha que os Estados Unidos, por exemplo, com a atitude do presidente Donald Trump, de olhar esses tratados todos, esses blocos todos, com uma certa indiferença, até um certo desprezo, isso influencia ou ele foi influenciado por essa nova tendência, por exemplo, de romper esses blocos, onde o mais forte teria mais espaço? Saber se ele é um fruto ou se ele reforça esse movimento, eu não me arriscaria a dizer, hein? Não consigo fazer um juízo tão claro. Professor, o que o senhor acha? O Donald Trump tem um discurso parecido, né? Ele tem um discurso, solista, mas eu não sei se um discurso dele seria determinante para que isso acontecesse. Porque os países, eles são muito, vamos dizer, eles são muito ciumentos dos seus nacionalismos. Sim. Então seria muito difícil você dizer, é uma reinterpretação ou uma adoção de alguma ideia vinda de outro país. É muito difícil, é delicado dizer. Mas eu acreditaria que não. Acho que não. Acho que foi uma coisa que partiu de lá. Os nacionalismos, eles estão mesmo ressurgindo, ideias com alguma tendência de direita estão ganhando maior apreço da população, das populações dos países. E isso parece ser aquela curva senoide que acontece na política e na economia mundial, de que as coisas vão e voltam e a gente termina sempre no mesmo lugar, né? Mas na Segunda Guerra Mundial nós não ficamos no mesmo lugar, com a direita subindo, ascendendo, falta de empregos, aquela crise econômica criou uma outra consequência, um outro desenho no mundo. Criou, mas de todo modo a gente vê que a história, a economia, a política, ela funciona em ondas. Sim. Né? Porque as populações, elas reagem e os políticos acompanham. A gente até pode pensar que é o contrário, mas não é. Conforme as vontades das sociedades, as ideologias vão se amoldando, mas a gente vê que o fluxo de acontecimentos, ele é, como se diz, ele vai e volta, as coisas tendem a se repetir. A história é toda assim, se você for verificar, você vai ver que os grandes movimentos, eles se repetem em intervalos de anos. Eu acho que agora o que está acontecendo, e o Brexit é um sinal disso, é uma ascendência dos nacionalismos novamente, que são próprios de tendências de direita. Doutor? Eu também concordo, acho que experiências e expectativas, elas acabam moldando muitas vezes o que seriam convicções, ideologias, e isso parece realmente uma resposta a algo que foi visto como não muito bem feito depois do que seria essa recente crise econômica internacional. Se nós repetirmos, se a história se repete em ciclos, nós estaríamos repetindo qual período da história agora? Eu acho que nós estamos de volta aos anos 30. Anos 30? Pós-depressão. Exatamente um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Há não risco... me agrada dizer isso. Não te agrada? Mas é o meu sentimento. Perfeito. Há um risco de um conflito? Eu acho que seria um pouco mais positivo. Realmente, quando você lê uma análise dos anos 30, pega um Harold Lasky, por exemplo, falando de como as instituições estão se desmontando, como surgem essas que seriam os antagonismos baseados em nacionalismos, a gente tem alguma identificação realmente com o que acontece. Mas não sei, eu torço para que esse não seja o caso. Acho que a gente conta com uma estrutura, pelo menos, talvez um pouco mais organizada hoje em dia, para que esse tipo de problemas não desaguem tão rapidamente em um conflito. O senhor falou, eu senti um sentimento do senhor ao fazer essa volta aos anos 30, anos difíceis, de grande depressão de 29 na Bolsa de Nova York, a consequência e as consequências todas que o mundo assistiu. O senhor quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Não, eu gostei da resposta do Dr. Guilherme, que é bem mais otimista do que o meu pensamento.
E eu não apostaria numa guerra, sabe? Eu acho que não chegaríamos a uma terceira guerra mundial, que foi a consequência dos anos 30, né? Mas o recrudescimento das xenofobias, dos nacionalismos, dos fundamentalismos, né, causado principalmente pelas crises econômicas, que elas causam descontentamento nas populações e os estados respondem a isso, né? A gente vê um cenário muito parecido com o dos anos 30. Mas eu resolvo assumir o lado positivo de acreditar que não haveria uma guerra de proporções mundiais, porque hoje talvez se tenha mais consciência do nosso próprio poder de destruição e acho que teríamos um pouco mais de bom senso nessa questão. Mas ainda assim, o prenúncio é de tempos muito difíceis. A crise de 2008, ela ainda não foi superada no mundo todo. A gente está vendo uma recuperação econômica lenta no mundo, mas não é uma recuperação na medida em que se esperava ou que se acreditava que ela viria, com todas as intervenções que os países fizeram nas suas economias e nas suas finanças. Perfeito. Mas é de se observar ainda o que vai acontecer. O mundo está em agitação. Está tenso. O mundo está tenso. O mundo está tenso. O mundo está tenso e está intenso. Perfeito. Uma conversa excelente. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço aos dois pela participação. Agradeço especialmente a você que nos acompanhou. Se quiser rever este programa, acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.